a gente pode discutir aqui sobre a diretoria chefiada aí pelo Alexandre Matos como CEO, na questão de, esse jogador, o Bolassi, isso, aquilo. Eu já falei, mantenho, acho que o Cruzeiro trouxe bons nomes. O Gabigol, o Dudu, o Fagner ali para compor. O Christian, eu acho que pode jogar na dele e render outras peças aí, né? Na montagem do elenco. Assim como foi da outra janela, então já tem o Matheus Henrique aí que veio da outra janela, o Caio Jorge, assim como outros não deram certo. E aí, isso aí é uma parte da análise. Agora, o trabalho principal que o Alexandre Matos tem que fazer e não está fazendo é em identificar o que falta acontecer. Eu volto a bater nessa tecla aí, gente. O Cruzeiro não precisava de nenhum reforço ontem para ganhar do União Santa Fé. Agora, internamente, a cobrança ela está acontecendo ou já não tem respaldo para cobrar mais? Está tudo certo lá internamente, em termos de salário, de premiação, de voo fretado, de isso e aquilo. É uma das maiores folhas do futebol brasileiro. O que está faltando para esse time render? As cobranças precisam ser feitas nesse sentido. E aí é o papel do departamento de futebol. Ou o departamento de futebol não é respeitado. E aí é o fim da picada, né? Se um clube tem tudo isso que a gente falou para um elenco desse, que foi montado com as suas carências ou não, o Cruzeiro até agora não enfrentou o que vai enfrentar de realidade no futebol brasileiro. Até agora teve o Atlético Mineiro. E lá o São Paulo, lá nos Estados Unidos, naquele começo de temporada. Né? O que teve aí de adversário? Não teve ainda. Ou seja, se for piorar, o pior ainda está por vir. Né? Então, esse que é o ponto. Isso que é o principal. Os investimentos foram feitos e a entrega é pífia. E aí, tá todo mundo aceitando isso na boa? Tá? Se for isso, tá fácil demais jogar aqui no Cruzeiro. Tá muito fácil. O Samuca, o que o Cruzeiro apresenta é tão vergonhoso que assim, a gente só acredita que tá tudo certo mesmo, nesse aspecto que você falou, porque tem você, tem outros jornalistas sérios, que a gente confia na apuração, porque assim, é até difícil de acreditar. Pro torcedor é difícil de acreditar que tá tudo certo quando vê o que o time faz em campo. A gente só sabe que é verdade porque vê, acompanha você, acompanha o pessoal que é sério, sabe do trabalho do Pedro, porque assim, o que o Cruzeiro apresenta é de um time que não age dessa maneira. O que o elenco apresenta não corresponde ao que tem de estrutura. Eu acho que essa crítica aí, acho que tem vários pontos que dá pra gente dividir. Eu concordo quando você fala que o elenco do Cruzeiro é um elenco que tinha que estar entregando muito mais do que está hoje. O Cruzeiro não precisava, por exemplo, de um reforço para a zaga para não tomar gol em 90% dos jogos do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não precisava. Sim, exatamente. Né? O Cruzeiro não precisava de um substituto ao nível do Matheus Pereira para poder criar alguma jogada de ataque contra o União Santa Fé. O Cruzeiro não precisa do Ronaldo Fenômeno lá de camisa 9 para ele poder ter um ataque mais consistente do que ele tem hoje. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro melhorou o elenco em relação ao ano passado, mas é muito longe do elenco que eu acho que o Pedrinho tem na cabeça dele, ou o Matos tem na cabeça dele, que o Cruzeiro tem hoje. Eu acho que existe essa discrepância muito grande. O Cruzeiro fez boas movimentações, trouxe alguns nomes interessantes, mas está muito longe de ser um elenco que você pode chegar para o Leonardo Jardim e falar, cara, roda o elenco à vontade aí. Quem você colocar, você não vai perder nível. Você pode colocar qualquer volante aí que o cara vai fazer saída de bola e vai te dar sustentação no meio campo. Você pode colocar qualquer ponta aí que o cara vai ser disruptivo, vai conseguir driblar, vai conseguir criar jogada por você. Qualquer meia vai conseguir criar a situação de gol. Não é assim. É um elenco que é melhor que em relação ao ano passado, mas é uma coisa que não era muito difícil de ser. É um elenco que, se ano passado a gente chegou na final da Sul-Americana, esse elenco também tem que dar conta de chegar na final da Sul-Americana. Mas não é um elenco que o Pedrinho pode chegar e falar, cara, pelo menos um dos títulos a gente vai buscar esse ano. Não é um elenco para brigar pro Brasileirão, dependendo da trajetória na Copa do Brasil, não é um elenco que vai desbancar alguns times aí do Brasil.
A Sul-Americana esse ano tá mais difícil, então, dependendo do caminho ali, vai ser complicado também. Agora, é um elenco que tem que entregar muito mais. Gente, se fosse o mesmo elenco do ano passado, fazendo os jogos desse ano, a gente ia estar aqui criticando. A gente ia estar aqui reclamando do Campeonato Mineiro abaixo, a gente estaria aqui reclamando dessa estreia patética contra o União Santa Fé na Sul-Americana, estaria reclamando que não chegou na final do Campeonato Mineiro, né? Se fosse o exato elenco do ano passado, né? Então, assim, realmente tem a parte da cobrança, o elenco tem que entregar mais dentro de campo, o Matos tem que ser melhor nas soluções dele de mercado. Eu acho que também às vezes fica muito enviesado, acho que dá para trabalhar melhor a questão de scout, trabalhar a questão de outros jogadores. E agora, tendo a posição do Leonardo Jardim, dando respaldo para ele, tem que escutar o cara para poder trazer nas posições que o Cruzeiro precisa, para quem ele acha que precisa sair, quem precisa chegar. Tem que dar esse respaldo para o cara poder comandar, porque também sair atirando sem ter uma mira, uma hora você vai acertar, mas você vai errar tanto que, cara, você vai desperdiçar muito dinheiro, você vai desperdiçar muito tempo, paciência da torcida, paciência do treinador. Então, acho que tem muita coisa para melhorar, tanto na parte da diretoria, mas o elenco também assume responsabilidade. E tem um outro ponto aí também, tá, o Bernardo? Lá atrás, e a gente até fala isso por várias vezes também, sobre a questão de não dar atenção a um nome, quando o treinador fala especificamente do nome. Mas acho que nesse momento, confiando no Leonardo Jardim e vendo também algumas movimentações que o Cruzeiro fez, se na próxima janela ele pedir especificamente um jogador, tem que ser, não tem que ser por característica. Acho que vai ter que começar a olhar para esse lado. Mas antes disso, antes da janela fechar, eu tô vendo até muito torcedor, não, depois da janela não. De novo, nós enfrentamos o vice-lanterna do grupo na Argentina. A gente não precisava de ter André, Rafinha, Vinícius Júnior para vencer, gente. O Cruzeiro que estava em campo ontem, ele tinha que ser suficiente para vencer o União. É um adversário que teve dificuldades contra o Aldo Civi, que é um time extremamente limitado do futebol argentino. Então, assim, os jogadores do Cruzeiro, eles também precisam cair numa realidade. Tem coisa que a gente critica o treinador, a gente pontuou, muito torcedor está falando que o Leonardo Jardim escalou mal, que mexeu mal, mas algumas leituras também, elas têm que partir dos jogadores. Eu estava revendo o jogo ontem, principalmente nos momentos que o Cruzeiro tinha a bola, tiveram várias situações que o Gamarra recebia a bola, ele tinha um passe, às vezes, pro Romero ou pro Vidalba, ele tentava esticar essa bola. Pô, você não conseguiu em 90 minutos observar que o Franco Pardo é muito alto, é muito físico e que ele vai ganhar todas as bolas do seu atacante que ele tiver de costa. O Wanderson recebeu todas as bolas de costa para o marcador, é a pior bola para um ponta receber. Isso não é culpa do treinador. O jogador que está ali dentro, que é profissional, que ele treina todos os dias, ele tem que ter essa leitura. Se ele não tiver, cara, ele está na profissão errada, me desculpa. Ele não conseguir, dentro do campo, determinadas coisas também, o jogo é do jogador. Então, tem cobranças, as cobranças elas precisam de existir, mas os jogadores do Cruzeiro também, eles têm que, dentro do jogo, entender algumas dinâmicas e tomar uma solução. Senão, vai acabar entrando naquilo que o Samuel falou, por mais que é utopia. A gente vai ter que trocar o time todo, porque quem tá lá não tem o QI futebolístico para poder entender o que o jogo tá pedindo. E outra questão também é que os caras vêm pro Cruzeiro, igual a gente tá falando aí de trocar jogadores, mas os caras vêm e não se apresentam os mesmos jogadores que apresentavam nos outros times. Aí tem que ver o que acontece, porque o Bolaço do Criciúma não chegou no Cruzeiro, porque o Alisson da Udinese não chegou no Cruzeiro, né? Tem que ver por que o Gabriel do Flamengo não chegou no Cruzeiro, por que os jogadores vêm pro Cruzeiro, e aqui com toda a estrutura, tudo certo, tudo em dia, tudo do melhor, e aqui eles simplesmente não conseguem desempenhar, porque o Christian não é o mesmo. Então, assim, a gente não sabe. Se o Gabriel do Flamengo chega, da final ele ia estar pior do que o. Não, o de 2 anos atrás. Nós estamos virando o Manchester United, né, Rafa? Então, exatamente. Então a gente tem que entender o que acontece, que os caras chegam no Cruzeiro e não rendem nada.